Pedagogia concursos, professor Cristiano, vamos resolver prova da Prefeitura de Aragoiânia, em Goiás. A banca é a Itami. Então vamos lá, referente a questões de conhecimentos pedagógicos e legislação. Então a questão aqui número 21. Compreendendo a educação como um processo social, é incorreto afirmar. Então, preste atenção nas palavras exceto e incorreto. Então, aqui eu já deixei até em destaque, deixei em vermelho, tá? Então, é aquela alternativa que está errada. Então, as outras estão corretas, as outras alternativas. Então, vamos estar resolvendo aqui uma a uma, tudo bem? Então, vamos lá. A letra A, vamos para a questão A. Então, vamos estar resolvendo aqui todas as alternativas e vamos deixar a incorreta por último, ok? Então, vamos lá. Letra A. O indivíduo se insere ao grupo social e à sociedade através do recebimento de heranças culturais. Assim, a socialização ocorre desde que nasce. Isso é uma verdade, né? Quando nós falamos dessa socialização ocorre desde quando ela nasce, o Vygotsky fala muito sobre isso, tá? Então, o primeiro ambiente natural e social da criança, vamos dizer assim, do bebê, já é a família, né? São os pais. Então, é importante, né, a família nesse contexto social. Até a própria Constituição diz que é dever do Estado e da família no processo no processo da educação, nesse processo de educação, tá ok? Vamos lá. E o indivíduo, ele se insere a um grupo social e sociedade. Todos nós vivemos em sociedade. Quando tem até um artigo relacionado na LDB falando sobre isso, né? Por exemplo, os pais são responsáveis por matricular os seus filhos. Então, a educação ela é obrigatória e gratuita, tá? Também tem um artigo na LDB falando sobre isso, que ela é obrigatória e gratuita. Nós não podemos pegar e ensinar os nossos filhos por conta própria. Nós temos que levá-los à escola, ok? E esse recebimento de heranças culturais já está relacionado a essa socialização da questão da família. Então, nós recebemos, sim, essas heranças culturais, né, essas heranças de família, né, os costumes, ok? Então, essa alternativa, a letra A, ela está correta. Ok, vamos lá. A letra B. A educação tem como princípios a transferência cultural para que as crianças se adaptem à sociedade, a capacidade de desenvolver suas potencialidades e como resultado da evolução dessa sociedade. Então, nós estamos aqui falando muito sobre a sociedade, essa sociedade sendo citada na alternativa. Então, evolução da sociedade é positivo, né? Desenvolver as suas potencialidades também, né? E nós recebemos esse princípio de transferência cultural, né? A própria a aprendizagem, né, nos leva a essa transmissão. Então, o professor ele tem uma função como um mediador, né, mediador dessas informações, desses conteúdos. Então, referente ao processo social, essa alternativa ela está correta, tá bom? Vamos analisando aqui a próxima, né? A letra C, alternativa C. O processo educativo transcende a formalidade escolar, pois uma criança, ao falar as primeiras palavras e dar os primeiros passos, já consegue assimilar várias aprendizagens através do contato com o mundo, né? Falando aí da questão de Vygotsky, né? Dessa socialização da criança, do bebê, né?
à medida em que há um aumento na aprendizagem, sim, né? Ela vai aprendendo. Mais complexa a educação se torna, isso é verdade. Conforme vai passando os anos, essa educação ela se torna mais complexa, né? Conforme tem um artigo 21 da LDB falando dos níveis e modalidades do ensino. Então, a gente inicia lá na educação infantil e termina, né, no ensino superior, lá na faculdade, né? Então, claro que também não termina, né, essa educação superior. Depois tem pós-graduação, tem mestrado, tem doutorado, né? Então, o próprio estudo, né, é um processo contínuo, ok? Então, essa alternativa, ela está correta também. Então, a alternativa que sobrou, né, aqui no caso seria a letra D. Né? Então, a letra D, ela diz o quê? A educação pode ser um processo passivo, passivo, né? Passivo não, tá? Pois o mesmo quando aprende, o educando, apesar de desenvolver sua potencialidade, sua capacidade de pensar e ver o mundo, ainda assim não pode mudar a sociedade. Sim, ele pode mudar, as pessoas podem mudar, um grupo de pessoas podem mudar, tá? Então, deixa eu colocar aqui, né? Não podem mudar, então, essa alternativa. Opa. Então, essa alternativa, ela acabou ficando incorreta, ok? Letra D aí, o 21, letra D. Então, uma questão aí de processo social. Vamos lá, vamos para a questão 22. De novo, né, o nosso incorreto afirmar. Então, preste atenção nas provas, hein? Vamos lá, referente ao trabalho docente, o trabalho dos professores, tá ok? Referente a esse trabalho dos professores. Então, preparar bem o trabalho docente significa ir além de fazer um bom trabalho. Nesse sentido, sobre esse assunto é incorreto afirmar. Então, nós estamos falando aqui de preparar esse trabalho do professor. É muito além do que um bom plano. Então, claro, uma das alternativas está errada, né? Então, vamos ler a letra A. Junto a um plano eficiente, estarão envolvidos outros componentes que vão do preparo do professor quanto ao domínio do conteúdo da sua postura enquanto educador, ao seu compromisso como cidadão, a metodologia, as relações que ocorrem na sala de aula e com os alunos, né? Então, um plano eficiente, ok, envolvidos em outros componentes, ok, o domínio do conteúdo, de acordo, né? Então, o compromisso com o cidadão, né? A questão dos PCNs relacionado ao quê? A essa ética, né? Importante aí mencionar, uma metodologia, né? Com relações à sala de aula com os alunos. Perfeito, tá? A letra A, ela está correta. Vamos lá, letra B. O bom planejamento está inserido dentro do plano global da escola, que inclui o papel social, as metas e os seus objetivos. Então, tudo aqui, né? Tudo aqui está, essa alternativa, ela está correta, tá bom? Então, a letra B aí tá certinho. Vamos lá. Vamos ver aqui a letra D. Para um bom plano, é necessário levar em conta a realidade da qual fazem os professores, né? Importante aí essa realidade. Com os professores, escolas e alunos, considerando os aspectos sociais da comunidade, né? Um aspecto social muito importante, né? Principalmente aí o PPP, o Projeto Político Pedagógico, né? Problemas e necessidades locais e, por fim, a diversidade, né? A diversidade dentro da sala de aula.
muito requisitada aí essa questão da diversidade, tá bom? Então, essa alternativa, ela está correta também. Então, a alternativa que não condiz com a questão 22 é a letra C. Vamos lá. A questão do planejamento deve ser entendida de modo desvinculada da realidade. Meu, se a educação está lá na Constituição com uma questão de título social, né? Se está com título social, então ela está vinculada sim, tá? Ela está vinculada sim com essa realidade. Da competência técnica do compromisso político do educador e de voltar apenas às relações entre escola, educação e sociedade, né? No cuidado, né? Cuidado com esse voltar apenas, tá? Também tem um caráter aí negativo, tá bom? Então, a alternativa aí incorreta é a letra C, tá bom? Letra C. Então, fiquem atentos aí quanto a isso. Vamos lá, questão 23 está falando dessa democratização da gestão escolar, né? Eu falei aqui do PPP, né? Do Projeto Político Pedagógico. Então, essa democratização da gestão escolar está lá no artigo 12 da LDB, tá? No artigo 12 da LDB. Então, vamos lá, vamos dar uma lida aí na questão. A democratização da gestão escolar não tem um fim em si mesmo, mas é um meio para que a escola realize o seu trabalho oferecendo um ensino de qualidade. Então, considerando a afirmação acima, marque apenas a assertiva incorreta. Olha, mas essa banca Itami, quanta questão incorreta, né? Mais uma incorreta. Então, vamos ler aqui todas as alternativas, tá? Importante, muito importante resolver as questões de concurso. Só assim, né? A prática leva à perfeição, tá bom? Então, vamos lá, questão 23. A busca de uma nova qualidade que recoloque a questão da função social da escola, objetiva a estender a todos uma escola diferente da pública burguesa, propondo uma revisão crítica dos conteúdos por ela desenvolvidos. Então, aqui está falando o quê? Um pouco não, está falando de currículo, né? Então, nós temos que ter, sim, né? Temos que ter sim essa revisão crítica dos conteúdos. Perfeito, tá? Temos que ter essa revisão crítica, tá? Certinho, tá? E uma busca por uma nova qualidade. Nós temos que sempre buscar o melhor, temos que sempre nos aperfeiçoar, tá? Sempre num processo contínuo, num processo de melhoria, tá bom? Então aqui tá tudo certinho. Também há todos uma diferente, né? Uma escola diferente da pública burguesa, né? Então temos que ter aí uma escola de qualidade, tá bom? Então a letra A aí ela está correta, tá bom? Vamos lá, vamos ler as outras alternativas aqui. Vamos lá. A alternativa C. A participação efetiva da comunidade escolar na gestão educacional pode ser um dos fatores a contribuir com a transformação tanto da sociedade quanto do sistema de ensino. Então, vamos lá. A participação efetiva da comunidade, né, na gestão escolar, ela é importante, sim, tá? Ela é importante e ela pode ser um dos fatores para contribuir para a transformação, para essa transformação, tá? Para essa transformação tanto da sociedade quanto do sistema de ensino, tá? Deixa eu ver aqui, tanto a sociedade quanto ao sistema de ensino. O sistema de ensino também nós temos lá
na LDB, né, no artigo 14, 15, o 12 também fala, né, da questão do sistema aí de ensino, tá bom? Mas o importante aqui é que ela modifica essa sociedade, tá bom? Vamos lá, letra E. É na prática escolar cotidiana que precisam ser enfrentados os determinados, os determinantes, né, mais imediatos do autoritarismo, enquanto a manifestação no espaço restrito dos determinantes estruturais mais amplos da sociedade. Olha só, hein? Quantas palavras negativas aí, né? Vamos lá, vamos prestar atenção. Apesar de ser incorreta, vamos analisar aqui que a letra D, né, essa questão D aí, ela é uma pegadinha. Cuidado, o examinador coloca pegadinhas aí para as candidatas caírem, tá? Então vamos lá. Na prática escolar cotidiana precisam ser enfrentados os determinantes mais imediatos do autoritarismo. Pô, mas professor, autoritarismo é negativo, né? No espaço restrito também é negativo, né? Tem que ser amplo, não restrito. Mas nesse caso aqui, o que acontece? Nós temos os enfrentados, né? Deixa eu colocar aqui até em azul. Os enfrentados. Então, a gente está enfrentando, a gente está combatendo esse autoritarismo. Então, é positivo, tá? Enquanto manifestação no espaço restrito. Então, dois negativos, só que acontece, esse enfrentamos, que está em azul aqui, deixei em destaque, ele acaba se tornando positivo. Nem tudo que é negativo está errado, tá? Então tem que ler e saber interpretar a alternativa, tá bom? Isso é muito importante, a questão de vocês lerem. Não é, a professora falou que é negativo, está errado. Não, tem que ler todo o contexto, tá? Então, enfrentamos aqui é positivo, a gente está enfrentando, a gente está combatendo, tá bom? Então, aqui a letra D, ela está correta. Mas, professor, pô, se o A está certo, o C está certo, o D está certo, qual que está incorreta? O que está incorreto aqui é a letra B. Vamos lá, vamos ler o B. Os determinantes estruturais são a razão de não se fazer nada. É necessário esperar que a sociedade se transforme para depois transformar a escola. Não é assim. Esperar, né? No caso aqui, esperar ter um teor aí negativo, né? Esperar. Então, vamos lá, vamos repetir aqui. Os determinantes estruturais são razão de não fazer nada. Como não fazer nada? Vai cruzar os braços, né? A educação, ela tem um cunho político e social. Quando nós formos em política, é que nós temos que fazer algo, né? Algo para melhorar, não ficarmos estagnados, com os braços cruzados, né? Então, aqui no caso, essa alternativa, letra B, ela está incorreta, tá bom? Ela ficou incorreta por causa disso aqui que eu selecionei, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuando aqui, resolvendo questões da banca Itami, né? Da banca Itami. Vamos lá. O 24 a alternativa ficou certa, tá bom? Vamos lá, o 24. O 24, a gente está falando aqui da formação dos professores. Então, referente à formação dos professores, tá lá no artigo 13 da LDB. Então, vamos lá, são três, são dois textos, tá? Aqui o primeiro texto e aqui o segundo texto, acompanhando lá na outra parte. Então, aqui é uma questão que de verdadeiro, né? Qual alternativa, qual assertiva está correta, né? Então, nós temos aqui duas assertivas. Então, todas estão erradas, todas estão certas. Será que é a primeira? Será que é a segunda?
Então, temos que ler esse tipo de questão, temos que ler as duas assertivas, né? Então, vou ler aqui a primeira, que é referente ao artigo 13. Vamos lá. Na descrição das funções dos docentes, afirma eles participam da elaboração da proposta pedagógica das escolas, elaboram e cumprem planos de trabalho, zelam pela aprendizagem dos alunos, estabelecem estratégias de recuperação, ministram dias letivos, participam integralmente do planejamento, avaliação, articulam escola, família e comunidade. Aqui está o artigo 13, né? Está lá do artigo 13 falando isso aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos ler a outra assertiva, tá bom? Então, essa aqui é a primeira, está lá no artigo 13. Vamos ler a segunda. O texto explicita que seja assegurado ao profissional da educação o aperfeiçoamento continuado, inclusive com licenciamento periódico, remunerado, um piso salarial profissional, a progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação do desempenho, um período reservado aos estudos, planejamento e avaliação, incluído a carga horária e condições adequadas do trabalho, no artigo aí 67 da LDB. Então, uma falando das responsabilidades do professor, do artigo 13, e o artigo 27, falando de piso salarial, de avaliação de desempenho, enfim, outras atribuições, ok? Então, das duas aqui, qual que está correta? Qual é assertiva? Então, aqui eu já vou direto ao ponto, tá? É uma cópia fiel dos artigos, tá? É uma cópia fiel. Então, nesse caso, né, a questão 24, tá? Deixa eu colocar aqui, a questão 24, a alternativa correta, né? No caso aqui, a alternativa correta, deixa eu estar colocando aqui para vocês, apenas a assertiva correta, tá? Colocando aqui. Vamos lá, o 24, né? A assertiva correta aqui nesse caso é a primeira, tá? A primeira lá do artigo 13 da LDB, tá? Aqui no artigo 67 está falando de vários atribuições do professor, né? Mas é a um aqui, o seu artigo 13. Deixa eu grifar aqui. O seu artigo 13, ele é uma cópia fiel, né? No caso aqui, ele está íntegro, né? O professor tem todas essas atribuições, tá bom? Nesse caso aqui, ele está relacionado ao artigo 13 ao professor, tá bom? Então, o artigo 67 não são todas essas atribuições, tá bom? Então, tem que ler o artigo 67 e verificar os itens que estão sendo mencionados. Então, nesse caso aqui, vou colocar em azul. Então, nesse caso aqui, a 24 é a letra A, ok? Vamos lá. São características de um bom planejamento, né? Então, referente à questão do planejamento, exceto, né? Então, vamos lá, ter esse cuidado com exceto aí negativo, né? Então, vamos ler aqui a alternativa, a letra D, né? Letra D. Vamos lá. Conter princípios pedagógicos que correspondam ao contexto e à prática da sala de aula dos professores, prevendo tempo para a formação docente e para as reuniões pedagógicas. Então, está lá nos princípios, lá no artigo 3 da LDB, né? Então, essa alternativa ela está correta, né? Nos princípios, os princípios lá no artigo 3 da LDB. E está falando sobre a prática da sala de aula, dos professores
e um tempo para a formação do professor, que a gente chama de HTPC, né? É hora trabalhada, né, do projeto coletivo, tá? Então, esse é o significado aí do HTPC, ok? Vamos lá, letra C. Ter o desempenho constante monitorado com abertura para redirecionamentos. Então, como diz o projeto político pedagógico, né, nós estamos num processo de mutação, então é um processo flexível. Então, para ter um processo contínuo de melhoria, nós temos que sempre fazer adaptações, tá? Então, essa alternativa, letra C, ela está correta, ok? Letra B, ser o produto de uma discussão que envolva apenas o corpo docente da comunidade escolar, né? Então, o 25 aí, né? Vamos ver aqui. Então, vamos lá. Ser o produto de uma discussão que envolva apenas o corpo docente, né, da comunidade escolar. Não, não é apenas, tá? Cuidado, cuidado com apenas, tá? O apenas aqui, né, não é só o professor que vai falar com a comunidade escolar, todos estão envolvidos na escola, né? A gestão escolar, né, não é só apenas o professor. Vou colocar aqui apenas o professor, aí ficou alternativa, o exceto, incorreto, né? Fica a letra B. Mas vamos ler a letra A, né? A letra A aí. Vamos ver. O 25. Ter o foco na aprendizagem de todos, operacionalizando os conteúdos fundamentais para a escola, né? Então, no caso aqui, ter o foco na aprendizagem de todos, né? Esse é o grande objetivo, né? Do professor, né? Essa aprendizagem, que todos recebam o conhecimento, né? Operacionalizando os conteúdos fundamentais para a escola, tá bom? Então, essa alternativa, opa, essa alternativa, ela está correta. Então, nesse caso aqui, o 25, quando falamos do exceto, tá? O exceto aqui é a letra B, ok? Deixei até um vermelhinho aqui, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Referente à questão 24, tá? Referente à questão 24 aí, eu estava lendo a lei aqui, cópia fiel da lei, realmente ela está correta, tá? 67. Só que avisando, né? Então, não é a letra A, tá? Deixa eu colocar aqui. Nesse caso dos professores, é a letra C. Vou colocar aqui, fazendo essa ressalva, tá bom? Não é letra A, é a letra C, tá bom? O artigo 67, ele diz sim, tá? Ele diz sim sobre essa progressão funcional, na titulação da habilitação e na avaliação do desempenho, até porque, assim, muitas escolas não praticam a meritocracia, né? Então, por aquele professor ser mais antigo na escola, né, na questão da avaliação, muitas escolas, muitos municípios não fazem essa avaliação do professor, mas na lei tá explicando lá no artigo 67 que os professores devem ser avaliados, tá? Eles devem ser avaliados sim, todos os professores, tá bom? Porque tem alguns municípios que nem tem reunião de HTPC. Tem professores que vêm, né, até aqui o pedagogia e não sabem o que é o HTPC, não tem nem reunião pedagógica, né? Então até falo, não, tem que ter, está escrito na lei, na LDB, tá bom?
Então, nesse caso aqui, o 24 é letra C. Cuidado que muita gente iria colocar a letra A. É isso que o examinador quer, que vocês caiam na pegadinha aí do examinador, tá bom? Então vamos lá para a questão 26. A questão 26 está falando do ECA, né? O ECA na Lei Federal 8.069, né, de 1990. Olha só, hein? Que trata sobre os direitos das crianças e dos adolescentes, né? Então, aqui, o que é incorreto afirmar? No ECA, nós temos conselho tutelar, né? Temos os direitos trabalhistas e previdenciários do menor, nós temos ato infracional. Então, inclusive, o próprio ECA cai na OAB, né? Tem duas questões aí da OAB que cai o ECA, tá bom? Então vamos lá. O que é incorreto? Vamos lá. Então já vou falar logo aqui a alternativa incorreta, tá? Referente ao ECA. Vamos lá. A partir do Estatuto, crianças e adolescentes brasileiros, salvo algumas distinções de raça, cor ou classe social, passaram a ser reconhecidos como sujeitos de direitos e deveres, considerados como pessoas em desenvolvimento, a quem se deve prioridade absoluta do Estado. Então vamos lá. Essa alternativa ela está incorreta porque, salvo distinções de raça, cor e classe social, né? Então, eu já estou fazendo aqui algumas distinções, eu já tô separando, né? Eu estou aqui já discriminando, né? Eu já estou aqui, nesse caso, sendo parcial. Nós não podemos ser parciais, tá? Temos que ser imparciais, tá? Então, a questão aqui, essa diversidade, ela não foi respeitada, tá? E uma outra questão aqui, está falando que se deve prioridade absoluta do Estado. Não, né? Uma prioridade absoluta do Estado, não. A própria Constituição diz que é dever do Estado e da família. A própria Constituição está dizendo isso. E a nossa Constituição, na pirâmide, né, ela está no topo. Apesar do ECA ser uma lei federal, nós temos que seguir a Constituição, tá bom? Então, nesse caso aqui, a incorreta, né? A incorreta aqui é a letra A, tá ok? Vamos lá. Vamos à questão 27. Vamos lá. 27 é uma questão referente ao IDEB. Então, estudem a questão de avaliação, tá? O IDEB, né, tem um site, né, falando lá do IBGE, acessem lá o IBGE, na área da educação, tem a questão das notas, né, do município. Então, como diz o próprio IDEB, é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, o desejável é que chegamos a uma nota 6, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui também duas assertivas, tá? Então, temos a letra A e a letra B, tá bom? Então, vamos ver aqui quais, quais estão corretas, né? Se todas estão incorretas, se todas estão corretas, ou é só uma que está correta. Então, vamos ler aqui a alternativa. Vamos lá, letra A. A qualidade da educação básica será aferida. Aferida é o quê? Ela será medida, né? Efetivamente com base no IDEB calculado e divulgado periodicamente pelo INEP, né, o Instituto Anísio Teixeira. Vamos lá, pelo INEP. A partir dos dados sobre o rendimento escolar combinados com o desempenho dos alunos, constantes do censo escolar e do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB,
composto pela Avaliação Nacional da Educação Básica, e o ANEB, Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, que a gente chama da Provinha Brasil, né? Então, nesse caso, né, no caso aqui, todas aqui estão corretas, né? O IDEB, né, o SAEB, o ANEB, né? Então, aqui referente à questão da avaliação, né? Alternativa, a letra A, aqui, ela está correta, tá bom? Vamos lá, letra B. O IDEB será um indicador objetivo para a verificação do cumprimento de metas fixadas no termo de adesão ao compromisso. É aquilo que eu falei, né? A meta é 6, né? Então, no caso aqui, temos que cumprir. O principal, principal indicador desse objetivo é o quê? É a gente bater essa meta, né, de 6. Hoje, tem escolas aí que tá 4,5, 4,7, né? Desejável é o quê? Chegarmos nesses 6, tá bom? Então, nesse caso aqui, o 27, né? O 27 aí é a letra D. Então, ambas estão corretas, tá bom? Vamos lá, então, para a nossa última questão, né? Vamos lá. Além da resolução, né, do Conselho Nacional de Educação, número 2, né, de 11 de setembro de 2001, muitos outros documentos, como a Constituição Federal, políticas, decretos e leis foram construídos historicamente para a melhoria, né, para a melhoria do atendimento àqueles que necessitam de necessidades educativas especiais, né? Vamos lá, necessidades educativas especiais. Então, considerando a afirmativa, julgue as assertivas. Então, de novo, caramba, essa banca Itami, outra incorreta, né? Olha só. Vamos ler aqui a questão 28, tá? Documentos internacionais passaram a influenciar a formulação das políticas públicas da educação inclusiva. Sim, tá? Deixa eu colocar aqui, documentos passaram a influenciar, sim, tá? Ok? Tá? Essa alternativa, ela está correta. Vamos lá. Letra B. Em sua maioria, afirmam que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos métodos, recursos e organização específico para atender às suas necessidades. Perfeito, tá? Essa alternativa, ela está correta, tá bom? O 28. Vamos lá. Letra D. Estabelece dentre as diretrizes o compromisso todos pela educação, garantia do acesso e permanência no ensino regular e o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos, fortalecendo a inclusão educacional nas escolas públicas. Perfeito, tá? Essa alternativa também está correta. Então, nesse caso, é a letra C, né? Por que a C ela está incorreta? Vamos lá. Nesse caso, determinam que os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às famílias organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais. A família, cabendo a família o atendimento, né? Não é só questão da família, tá? Na própria Constituição diz que é o dever do Estado e da família, que não é só a família, tá? No caso aqui, todos, né? Eu acho que todos é difícil, né? Você ter todos ou apenas, né? Mas aqui nesse caso, a alternativa para as famílias organizarem o atendimento aos educandos, tá? No caso, a própria Constituição diz lá no artigo 208,
né, do nosso sistema de ensino é a rede regular de ensino, preferencialmente, né? Então, nesse caso, as famílias organizarem o atendimento, né? Nesse caso, não, tá? O 28, que estou assinalando, o 28 aí é a letra C, tá bom? Letra C, tudo bem? Então, terminamos aqui a resolução de questões, né, da Prefeitura de Araguaiânia. O nosso site, né, visite o nosso site aí, deixa eu colocar aqui no meio, pedagogiaconcursos.com. Acesse aí o nosso site, pedagogiaconcursos.com, muito conteúdo, muitos simulados para vocês estarem praticando, que leva à prática a perfeição. E todo mês nós temos inscrições abertas para o nosso curso preparatório estratégico, fundamental aí para sua aprovação, tá bom? Então, nosso site pedagogiaconcursos.com. Até mais.